O Trump declarou guerra comercial, a idade de aposentadoria no mundo todo vai aumentar, o governo não para de fazer besteira a ponto de criar uma secretaria de gestão de crise no SECOM. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo na economia e por que você deveria estar preocupado. A Dinamarca aumentou a idade da aposentadoria para 70 anos de idade. E isso reflete muito no modelo que acontece esse tipo de previdência pública. Lá em 1880 surge esse modelo de previdência social através do chanceler Otto von Bismarck, até decorei o nome dele porque é um assunto que eu já vi bastante. E a gente tinha uma estrutura que as pessoas viviam um pouco e tinham muitos filhos. Então a gente tinha uma estrutura que as pessoas viviam até os 40 anos, mais ou menos, e cada um tinha de 7 a 8 filhos. Só que isso tá mudando. Eu vou até colocar uma imagem da pirâmide etária do Brasil. Em 1980, onde é essa primeira aí da esquerda, a gente tinha realmente uma pirâmide. Fazia esse formato de triângulo, né, ainda mais que abstrato. E com o passar do tempo, em 2020, a base foi estreitando e a extremidade externa foi começando a aumentar porque as pessoas estão vivendo mais. E você pode ver que em 2060, uma projeção do próprio IBGE, a gente tem quase que uma torre, uma base muito pequena para sustentar muitas pessoas que já estão recebendo esse dinheiro de fato. E o que acontece na prática? A gente tem que ter uma contribuição maior, mais incidente e mais efetiva. Então, assim, não é só contribuir. Os contribuintes brasileiros, por exemplo, contribuem com muito dinheiro para o INSS, porém, não é o suficiente para arcar com tudo. Tanto é que tem um rombo na Previdência absurdo. Isso, ao longo do tempo, aumentar o prazo para 70 anos de idade, 75, 80, primeiro que uma hora vai ficar inviável. Daqui a pouco estão colocando o prazo máximo para 100 anos. O ponto é, as pessoas estão parando cada vez mais de ter filhos. Eu, por exemplo, no meu ciclo de amigos, tem poucas pessoas que querem ter filhos, pelo menos por enquanto, e mais as pessoas estão conseguindo usufruir da saúde, né, do sistema de saúde, das tecnologias que estão aparecendo para ficarem mais tempo vivas. Então a gente tem uma conta que não fecha. Então assim, se você tem menos de 30 anos, pode ser que você nem sequer se aposente, porque não vai ter um sistema funcional para sustentar isso tudo. E já que a gente está falando de Brasil, INSS e governo brasileiro como um todo, olha o que a Andréa Sadi do Globo News falou. Ela falou que os erros do governo transformam a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, em um gabinete de gestão de crises. Ou seja, o governo tá fazendo tanta cagada atrás de cagada que realmente a Secretaria da Comunicação só tá servindo para gerir aquela crise, muitas vezes do mercado, muitas vezes da população que não tá entendendo mais o que tá acontecendo. E reflexo disso foi a última loucura que o Haddad fez em relação aos IOFs. Então, por exemplo, o governo anunciou uma medida para cumprir a meta fiscal nos próximos anos, onde ele aumenta o imposto sobre operações financeiras, IOF, sobre algumas transações, algumas operações. Eu gostaria de destacar aqui que o Haddad quase quebrou uma indústria. É isso mesmo. Ele quase quebrou uma indústria toda por conta de uma decisão, onde ele tira o IOF de 0,8% do câmbio e passa para 3,5%. E como vocês estão vendo aí na tela, basicamente nessa segunda linha aqui, transferências relativas a aplicações de fundos no exterior. O que isso significa? Fundos de investimento, ETFs que investem no exterior, teriam que ter uma taxa aí de 3,5% de IOF. Isso faria com que a maioria desses fundos quebrassem. Para quem não entende, por exemplo, o SPX11, que é um ETF que a gente usa aqui na Stocks de Bolsa Americana mais variação do dólar, é da seguinte forma: o Itaú, que é a emissora, manda uma remessa para os Estados Unidos e dolariza esse dinheiro. E aí, hoje em dia, é isento, como vocês podem ver. Só que o Haddad queria transformar isso em 3,5%, o que ia fazer com que esses fundos quebrassem. Não ia ficar sustentável ter uma taxa de 3,5% em cima disso. Então imagina, 3,5% de IOF mais taxa de administração. Esse negócio não ia dar certo, ele ia quebrar de fato a indústria. Mas graças a Deus ele arrogou. Então vocês podem desconsiderar esse ponto aí de transferência relativa a aplicações de fundos no exterior, porque isso continua zerado, né? Então teve uma repercussão muito forte no mercado na quinta-feira e o governo realmente voltou atrás. O Haddad arregou nessa decisão que ele fez, porém teve o IOF aumentado para muitas outras operações, como cooperativas de crédito, que dificulta também o acesso ao crédito da população, de outras empresas também. Teve mudança também no Simples Nacional, em cartão de crédito. Então assim, eles estão aumentando o imposto cada vez mais. E qual que é o pior de tudo isso? A gente não vê retorno desse imposto, porque se você tá em casa, você é um contribuinte, paga seus impostos, eu tenho certeza que você não vai contar com o SUS, por exemplo, você vai contar com o plano de saúde. Então assim, é esse tipo de coisa que a gente vê aqui no Brasil. A gente paga para ter, por exemplo, um sistema de saúde único, universal, onde a gente possa realmente contar com o governo para cuidar da nossa saúde, mas o que acontece é que o mercado privado tem que intervir para entregar uma solução que realmente funcione. E a gente pagando imposto para sustentar esse sistema. Então assim, é realmente incabível. E eu inclusive separei aqui para vocês um fenômeno tributário que acontece, que é chamado de curva de Laffer. E é o seguinte, na teoria, quanto mais imposto o governo cobra, mais ele recebe de arrecadação, certo? Certo, na teoria sim, é assim que funciona. Porém, na prática não funciona assim. Como vocês estão vendo, na curva de Laffer, chega um pico ali, numa alíquota fictícia ali de 55%, que a alíquota é tão grande que as pessoas optam por não pagar, ou mais do que opção, elas simplesmente não têm como pagar. Então as empresas quebram, as pessoas perdem emprego, as pessoas simplesmente não têm condição de pagar os impostos, ou simplesmente decidem sonegar em massa, porque quanto mais alto você tiver uma carga
pagar de imposto, maior vai ser o interesse das pessoas em evitar isso. Então acontece uma sonegação em máxima. Então o governo cobrando uma taxa de imposto altíssima, muitas vezes vai receber menos se estivesse cobrando uma taxa de imposto mais razoável. Então, para o cidadão ficar contente com o tanto de imposto que ele paga, ele tem ali que realmente pagar o imposto, mas ver o retorno disso. Então, por exemplo, se ele paga um IPVA muito alto, é incabível que ele esteja andando de carro na rua e quebra a suspensão do carro porque passou em um buraco que está ali há mais de 3, 4 anos. Isso, inclusive, aconteceu comigo. Eu pago um IPVA bem alto no meu carro e eu já quebrei a suspensão dele porque eu passei num buraco que está no meu bairro, assim, há mais de 5, 6 anos. Eu lembro desde que eu mudei para lá. Aquele buraco existe, meu pai falava sobre ele, meu tio falava sobre ele e agora eu me ferrei com ele. Então é aquela coisa, a gente paga o imposto e não vê o retorno disso. Mas a conclusão que fica de toda essa cagada que o Haddad fez, mas pelo menos ele arregou e voltou atrás, é que ainda vale a pena investir nos ETFs dolarizados, ainda é uma opção muito boa que o brasileiro tem de dolarizar o patrimônio, porém, como o Brasil é muito instável, nada impede que isso vá mudar. Por mais que tenha eleição agora, e acredito que terão muitas medidas populistas, tanto para não investidores como para investidores também, eu acredito que não vai acontecer, mas também agora enviar dinheiro para contas no exterior, né, internacionais, faz mais sentido também para realmente proteger do risco Brasil. E já que a gente está falando de exterior, operação no exterior, a gente tem que falar sobre o que o Trump fez. O Trump simplesmente ameaçou colocar uma tarifa de 50% em cima de vários produtos na União Europeia. E aí, quais são os setores que são mais afetados? Principalmente questão de automóvel, alimentação, indústria, moda, né, tecido como um todo. Então, assim, o Trump estaria tomando uma decisão extremamente perigosa porque a União Europeia teria que responder. Inclusive, é o que falaram. A União Europeia falou, olha, se isso acontecesse, realmente seria muito ruim, tanto para os Estados Unidos, mas também para a União Europeia como um todo. Porque realmente teria que ter uma retaliação ali por parte da Europeia em relação a essa tarifa, e isso afetaria todo mundo, né? E como que o mercado responde? O mercado responde com o dólar desvalorizando, com as principais ações caindo, porém, as principais ações deram uma recuperada, até porque a União Europeia trucou, tá? Não só a União Europeia trucou, como o mercado também duvidou dessa informação do Trump, mas a União Europeia também declarou que, por se falar de Trump, nunca dá pra saber o que vai acontecer. Porém, dado o último Liberation Day, como vocês podem ver, eu vou colocar um gráfico aí na tela, o Trump anunciou aquele patamar de tarifa altíssimos e voltou atrás. Ele fez bem parecido com o Haddad, então ele manteve a alíquota bem mais baixo do que ele tinha anunciado que seria, então realmente tanto a União Europeia como o mercado norte-americano e o mercado europeu também não acreditam que o Trump vai manter isso, além da outra declaração que ele teve sobre os iPhones, que ele queria impor uma tarifa de 25% nas exportações do iPhone, mas aí isso seria completamente inviável, que até mesmo o economista da União Europeia também falou que isso seria inviável, porque o Trump teria um gasto médio ali por iPhone se ele quisesse fazer toda essa transição de quase $2.500, porque ele teria que pegar toda a indústria de produção da Apple e levar para os Estados Unidos. Eles estão com uma ideia de reindustrialização. Fora que esse processo de levar tudo que eles têm de produção fora dos Estados Unidos para os Estados Unidos resultaria num processo de mais de 10 anos. Então, assim, tudo isso que o Trump falou provavelmente, de acordo com os economistas da própria União Europeia, não faz sentido e não vai acontecer. São só falas soltas mesmo e não vão se concretizar. Se você é brasileiro, né, investidor, a gente não tem um minuto de paz. Inclusive, se você quer ter uma carteira personalizada, blindada, diferentes tipos de cenários econômicos, clica aqui no link da descrição, preenche o formulário que eu ou a minha equipe vamos entrar em contato com você, vamos marcar uma conversa para entender como que está a sua situação financeira. Fazendo sentido, a gente apresenta um planejamento de investimentos para você e segue nessa parceria com uma carteira blindada a vários cenários econômicos. Então vamos voltar aqui para falar de coisa boa, que nem eu tinha falado, mas basicamente até um lembrete para vocês, a gente está na fase final aí do imposto de renda, de enviar todos os documentos para a Receita Federal, e para você que não sabe, o governo também não faz muita questão de divulgar isso amplamente, até porque vale a pena para ele ficar com dinheiro, mas geralmente quem tem um imposto de renda retido direto na fonte tem direito a uma restituição depois que acontece toda a validação do imposto de renda. E aí o governo, ele distribui isso por lotes. Então, se você declarar o imposto de renda mais cedo, provavelmente a sua restituição já está disponível nesse primeiro lote. Então, vale a pena acessar o site do Gov, é só você ir se guiando lá, é bem intuitivo, você consegue ter acesso a uma restituição do seu imposto de renda. Mas por hoje é só, pessoal, na semana que vem a gente volta com mais atualizações sobre o cenário econômico aí em volta do mundo, explicando como é que isso afeta seus investimentos, para que vocês sempre possam ter uma clareza aí sobre tudo que está acontecendo no mundo e como isso pode realmente influenciar na sua perda ou no seu ganho de dinheiro. Não esquece de deixar um like, comenta aqui se você tem alguma dúvida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.